Com o nosso código HTML agora, né, estruturado, com as tags semânticas, a gente pode voltar para o CSS para fazer a formatação visual delas, tá bom? Então, antes disso, né, só para a gente relembrar, a ideia é que a gente coloque aqui no nosso CSS os seletores de acordo com a ordem que as tags aparecem no HTML, né? Então, é interessante a gente vir aqui e dar mais uma olhada no código. Então a primeira tag que a gente tem é o body, depois a gente tem o header, que antes ele, né, ainda não existia aqui pra gente. Então antes do IMG vem o header, tá? Então o body, né, a gente só aplicou uma corzinha de fundo aí, que é uma cor branca, tá? Então o corpo do nosso site inteiro tá branco, mas agora a gente vai fazer aquela divisão por seções, né? Então a gente tem aqui uma imagem, esse fundo aqui, né, que é do nosso menu, é um azulzinho. Aqui vai ser branco mesmo, aqui é um azul, aqui é um cinza. Então vai ter aí essa mudança nas cores, tá bom? Bom, então depois do body a gente tem lá o seletor header. Faltou um aqui. Beleza. Depois do header vem a imagem, né, como a gente já viu, que está aqui dentro. Depois vem o nav, antes dos as, que a gente ainda não tinha. Então, depois da imagem e antes do a vem o nav. Né? O nav é a tag semântica para armazenar os itens do nosso menu. Então, logo abaixo vem aqui o nosso menu, que a gente ainda vai formatar. E aí, logo na sequência, vem o article. Então, Então, logo na sequência, aí a gente coloca o article, logo depois do a. Então, o article ele compreende, né, o nosso H1 e os nossos P's. Então, beleza, está no lugar correto aqui também. Depois disso, a gente vai ter vários sections, tá? Porém, esses sections eles possuem IDs. E é interessante a gente conhecer o seletor de ID, e já é uma boa oportunidade para a gente aprender também sobre os seletores de classe. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar, né, formatando essas outras seções que a gente já tem aqui, que numa próxima aula eu explico melhor aí o que é seletor de ID, seletor de classe. Já vou falar um pouquinho dos outros seletores também. E para não ficar muita coisa para essa aula, vamos focar nesses que a gente já definiu aqui. Bom, então, se a gente analisar aqui o nosso projeto no Figma, a primeira coisa que a gente tem é a nossa imagem, ela está envolvida num header. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Eu já tenho a minha imagem e, basicamente, a única coisa que eu precisei fazer na minha imagem é definir o tamanho dela. Tá? Então, como a imagem está dentro do header, né, o que acontece? Sempre a minha caixa ela se expande de acordo com o meu conteúdo. O conteúdo da minha caixa header é uma imagem, então a minha header vai se ajustar ao tamanho da minha caixa, tá bom? Então provavelmente aí os dois, automaticamente a minha header ela já vai ter o mesmo tamanho da imagem, mas quem quiser, né, não custa aí, a gente poderia também vir aqui e colocar a mesma propriedade para as duas, tá bom? Então essa minha IMG ela tem esse tamanho, tá? O meu header também. Uma outra maneira da gente fazer isso é agrupar as tags, tá bom? Eu poderia fazer assim, por exemplo, eu poderia tirar o IMG daqui e colocar aqui um vírgula IMG, tá? Que eu estaria dizendo o seguinte, eu estou dizendo que tanto o meu seletor header quanto o meu seletor IMG, eles vão ter essas mesmas propriedades, tá bom? O IMG, eu acho que vocês já devem ter percebido, né? Mas aquelas configurações que eu coloquei de 100% por, esqueci, 380, né? Essas propriedades, elas vão ser aplicadas a todas as imagens, inclusive nessas. Então, provavelmente, as imagens que a gente tem lá para baixo, essa aqui não está tão ruim, porque elas estão 100% na largura, estão dentro de uma tabela, mas a altura delas ficou a mesma dessa, 380. Inclusive dos ícones. Os ícones estão 380 por 100 da coluna na qual eles se encontram. Então a gente vai ter que melhorar isso ainda. Mas isso aí é para uma próxima aula. Bom, então eu posso fazer isso para agrupar, né, as nossas imagens. É claro que não são todas as imagens que vão ter esse tamanho, tá? Eu poderia identificar unicamente a minha imagem do topo, né? Então a gente precisa ainda conhecer, como eu disse, os seletores de classe ID para fazer isso, né? Quando a gente já tiver esse conhecimento, a gente vai modificar um pouquinho aqui. Mas esse elemento, né, de agrupar seletores, ele é bem importante, né? Ele é bem legal. Até mesmo a gente já fez isso em um outro momento.
aqui quando colocou o asterisco, a gente agrupou todos os seletores, né? Mas quando a gente tem alguns seletores específicos, a gente utiliza a vírgula. Bom, o nav, por enquanto, né, eu quero somente, a gente ainda não vai fazer todas as formatações do nosso menu, mas eu quero pelo menos que ele tenha aquela aparência, né, de uma barra aqui, colorida, enfim. Então como é que a gente faz isso? A gente precisa definir a largura, tá, por meio do width. Eu quero que ele ocupe 100% da minha largura, da largura da minha página. E eu quero que ele tenha uma altura, né? Aí a gente vai precisar ir colocando alguns valores aqui para testar. Eu acredito que uns 70, 80 pixels já seja o suficiente, tá bom? E o mais importante, né, para que a gente veja ele aparecendo, a gente precisa de uma cor de fundo, que é essa cor que eu defini aqui no Figma. Então vamos copiar ela aqui. Vou voltar aqui para o Sublime. Beleza, o Papai Noel veio com um hashzinho aqui na frente, preciso colocar ele, o ponto e vírgula. Beleza, então com isso a gente já vai conseguir visualizar o nosso menu aparecendo, ou pelo menos uma área para esse menu. Acho que ficou um pouco alto demais, eu posso tirar, se bem que depois que eu editar esses textos, colocar tamanho, fonte, centralizar, dar espaçamento interno, que é o padding, esse tamanho já vai meio que se auto-justificar. Mas por enquanto, né, vamos arrumar aqui, colocar um valor para ele não ficar tão esquisito. Acredito que 50 vai ficar um tamanho bom. Beleza. Lembrando que a gente está, por enquanto, só trabalhando aí com dividindo as nossas sessões. E agora eu vou dividir aí a seção do nosso article, tá? Então aqui o A a gente vai fazer depois lá do menu, e aqui no article a mesma coisa. A gente precisaria definir aí a largura dele, eu quero que ele ocupe 100% dessa minha página. A altura, eu gostaria que ele... A altura, na verdade, a gente, nesse caso, a gente não precisa definir, até mesmo porque eu gostaria que ele ocupasse o tamanho, né, do conteúdo, tá? Então, só para a gente ver algumas outras propriedades, eu não vou definir a altura. Eu vou falar só que eu quero que ele fique 100% da largura. E eu vou definir uma cor de fundo para a gente poder enxergar, né? Para a gente conseguir identificar essa área e poder fazer algumas configurações, tá bom? A cor que eu defini para esse fundo lá no Figma é o branco, né? Então é uma cor que a gente não vai conseguir enxergar. Só para os nossos testes aqui eu vou colocar uma outra cor, tá? Por exemplo, colocar aqui um gray, né? Um cinza, só para a gente entender e enxergar essa área. O texto atrapalhou um pouco, né? Porque ficou um cinza muito escuro, daria para a gente colocar um cinza mais claro. Sei lá, vamos colocar aqui um DDD, CCC, ele vai ficar mais claro. Beleza, pelo menos eu consigo enxergar agora o texto. Então, só para a gente entender, a gente acabou de criar uma caixa, né? Então, a gente tem aqui uma div, que na verdade é semântica, né? Então, ela se chama article. E a gente tem um conteúdo. O conteúdo está bem próximo aqui às minhas margens. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é distanciar isso um pouco das margens, tá? Se eu quisesse, né, então relembrando aí a aula que a gente teve de Box Model, se eu usar a propriedade margem, eu vou distanciar uma caixa da outra. Então, só para a gente ver aqui, então se eu colocar, por exemplo, aqui um margem, tá? Um margem, colocar 20 pixels, ele vai fazer esse distanciamento dos elementos, ou seja, essa caixa que eu estou trabalhando, que é a Article, ela vai se distanciar dessa 10 pixels, das laterais também e da de baixo também. Tá? Beleza, na verdade o que eu quero não é isso, eu não quero que fique com essa marcação branca em volta de tudo, eu quero que o espaçamento seja interno. Quando eu quero que o espaçamento seja interno, eu não uso margem, eu uso o padding. Tá? O padding, ele tem esse efeito, né? Ele faz um distanciamento dos nossos elementos. Então vamos ver aqui um pouquinho a diferença. Tá vendo? O texto ele continua no mesmo lugar, só que a minha caixa está encostada nas laterais e o que foi afastado, né, das margens foi só o texto e não a minha caixa como um todo.
Bom, então com isso já ficou um pouco melhor, né, de se visualizar, porém a gente pode fazer algumas outras formatações também. Tá? Então a gente pode deixar esse texto aqui um pouco mais distante do topo, embora eu acredito que já está bom, mas posso distanciar ele do texto de baixo, eu posso fazer um espaçamento entre esses textos aqui, tá? E entre outras coisas. Aqui ele ainda está passando, né, um pouquinho da largura da minha página por conta desse padding, tá? Então, o que acontece? Quando eu defino 100%, ele adiciona 100%, perfeito? Porém, tem um probleminha que é o seguinte, eu adicionei mais 20 pixels internos a essa caixa. Então ele vai ter o seu 100% da tela, se a tela tivesse 1000 pixels, ele teria 1000 pixels, 100%, só que ele teria mais 20 e 20. Então, no somatório ele teria 1040 pixels, tá? Para resolver esse probleminha, isso quase todas as nossas caixas vai ter, tá? A gente precisa usar uma propriedade chamada box sizing e usar a propriedade border box, tá? Isso aqui faz resumidamente aí que a nossa caixa tenha 100% ignorando todos os espaçamentos de padding, de borda internos, tá? Então aqui ele já vai corrigir esse probleminha aí pra gente. Essa é uma instrução inclusive nova, né? Apareceu aí a partir do CSS3. Então aqui, se vocês prestarem atenção, não está dando mais aquela barra de rolagem, ele não está mais extrapolando aqui esse limite. Beleza, então vamos supor agora que eu quero distanciar um pouco esse meu PFB no parque do meu início do texto. Então eu preciso fazer essa formatação no elemento H1. Então, aqui no elemento H1, eu já tenho a fonte, cor, o alinhamento ao centro, mas eu posso também colocar aqui duas propriedades. Como eu quero distanciar um elemento do outro externo a ele, eu vou usar o margem, tá bom? Beleza, só que se eu usar o margem, a gente vai fazer um distanciamento em cima, embaixo e nas laterais. Eu posso escolher, por exemplo, somente o margem bottom, tá? Que seria a margem embaixo. Poderia colocar aqui, vamos colocar um valor exagerado, né, para perceber bem aí as modificações. Então, coloquei 50 pixels, ele deu um bom distanciamento, tá bom? Acredito que isso não é o que eu precisaria, uns 30 para mim acho que já é o suficiente. Só para aproveitar, né, eu poderia também fazer o seguinte, vamos supor que eu quisesse um valor específico na margem de cima, um específico na margem da esquerda, outro na direita e outro embaixo. Eu poderia ou utilizar um margem left com 5, margem right com 10, um margem bottom com 20, um margem top, sei lá, com 50. Ou eu poderia deixar simplesmente a propriedade margem e colocar 4 valores. Então eu poderia escolher 5 pixels para esse, 10 para o outro, 20 para o outro e 30 para o outro, tá? Beleza, então aqui eu coloquei que eu quero o margem bottom 30, ou seja, a margem inferior, bottom, né? Se eu colocar a margem 5, 10, 20, 30, eu estou indicando que eu quero uma quantidade de medida de distanciamento, né, para cada uma das minhas margens. Tá, mas qual é qual aqui nessa história? Sempre a gente começa do topo, tá? Então é como se fosse a margem top, tá? Então se a gente olhar aqui no nosso site, a primeira margem que eu defino lá é a de cima. E aí depois, seguindo no sentido horário, eu estou definindo a margem right, a margem bottom e a margem left. Então sempre é desse jeito, tá bom? Então, pra gente, isso aqui já é suficiente, porque em cima já tá bom e nas laterais, como está centralizado, não precisa de margem. Mas se por algum motivo eu quisesse fazer esse distanciamento nas 4 margens diferentemente, eu teria que colocar esse código, tá bom? Então eu posso fazer dessa maneira. Só relembrando, esse agrupamento de valores aqui eu posso utilizar tanto no margem, como no padding, tá? Como no border, tá? Então tem várias outras propriedades que a gente tem as 4 posições, né? Em cima, embaixo, esquerda e direita, eu posso fazer dessa maneira. Beleza, então se eu quiser todas diferentes, eu posso pôr assim. Vamos supor que eu quero em cima e embaixo 30 e nas laterais 5. Como é que ficaria? Eu só utilizaria 2 valores, tá? Então, em cima e embaixo eu quero 5, eu deixo 5. E nas laterais eu quero 30, então eu deixo assim. Esse primeiro valor seria para o top e para o bottom, e esse aqui para o left e para o right, beleza? Tá?
Outra maneira também seria eu colocar mais um valor aqui, tá? Que ele faria para cima e para baixo um, para a esquerda e para a direita, os outros dois, tá bom? Mas, como eu disse, né, isso aqui foi só a questão de explicação mesmo. Para a gente, os 30 pixels aqui já resolveria. Então a gente teria aí uma margenzinha, um espaçozinho, né, para começar o meu texto. E a partir disso aqui, começaram-se os textos. Beleza, os textos têm algumas formatações que a gente pode fazer também. Tá? Por exemplo, tem gente que quer colocar aquele espaço aqui, né, inicial, antes do primeiro parágrafo. Né? Então, como é que a gente faz isso? Isso aqui é como se fosse uma indentação do texto. E para colocar, né, para ter esse efeito, agora a gente já está formatando o nosso elemento P, né? Então, para formatar o elemento P, a gente vem no P. Eu poderia colocar aqui um text indent, tá? Então, o text indent, eu coloco algum valor aqui em porcentagem, por exemplo, aí 20 pixels, e vamos lá ver como é que ficou. Então, todo o início aí dos meus parágrafos, agora eu vou ter um indentamento, tá bom? Eu posso ter também algumas outras propriedades, como o espaçamento entre as letras, eu poderia usar o letter spacing, eu poderia também fazer um distanciamento entre as linhas, eu poderia usar o line height, né, que seria para a altura da linha. Então ali eu acho que o line height seria bem aplicável. Né? Vamos colocar aqui um valor qualquer, sempre, né, verificar como vai ficar e ver se ficou bom. Eu acho que vai ficar o 10, né, na verdade, aí, como é um espaçamento bem pequeno, ele acaba até sobrepondo as letras, tá? Quem já mexeu com algum editor aí de textos, de imagem, né, já deve ter visto essa opção. Tem como a gente distanciar tanto as letras como as palavras, né, quanto a altura das linhas das letras. 40 já ficou muito, tá bem? Então é meio que tentativa e erro, né, as primeiras vezes aí, enquanto a gente está aprendendo. E também, né, vai variar um pouco de acordo com o gosto de cada um, tá? Então, esse novo valor que eu coloquei aqui eu achei interessante, ficou bom. Acredito também, né, que aí vai depender muito, né, de pessoa para pessoa. Existem várias outras propriedades para formatação do texto, tá? De alinhamentos, mas conforme for chegando aí os momentos mais apropriados, a gente vai trabalhando com isso. Então, né, hoje a gente organizou aí o nosso header, fez aí a área para o nosso nave e formatou aí um pouquinho o nosso article, tá? Depois a gente vai definir aí umas cores para o restante das nossas outras seções, e essa primeira seção aqui pode voltar a ser branca, que é onde vai ficar um pouco mais condizente com o que a gente projetou lá no Figma. Bom, para continuar a gente precisa entender um pouco mais dos conceitos de seletores de ID e de class, e então na próxima aula eu vou abordar um pouquinho isso e a gente continua com o conteúdo, beleza? Até mais, pessoal!